Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui na sexta aula de análise combinatória. Nosso objetivo agora é estudar um outro método de contagem, chamado de combinações simples. Nessa aula eu vou abordar de exemplos mais simples até uns exemplos mais detalhados e como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo esse tópico. Então o vídeo vai ser um pouquinho longo porque eu vou fazer com calma todas as passagens possíveis aí para você, tá bom? Então vem comigo. O que veremos aqui nessa aula? As combinações simples como método de contagem. E onde utilizar as combinações simples em problemas combinatórios? Vem comigo. Galerinha, vou começar com um exemplo bem simples aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo. Olha lá, considere a seguinte situação. Das 3 frutas que há em uma fruteira em cima de sua mesa, de quantos modos distintos você pode escolher 2 delas para comer? Aqui eu já coloquei 3 frutas aí, né? Banana, maçã e laranja. Por exemplo, você vai lá na fruteira, pega lá a banana e a maçã. Mas você pode pegar a maçã e a banana. Esses dois arranjos aqui são iguais. Pegar a banana e a maçã, pegar a maçã e a banana é a mesma coisa, certo? Isso aqui, ó, são dois arranjos iguais, certo? Então, vamos fazer outra situação aí, ó. Por exemplo, pegar a banana e a laranja, pegar a laranja e a banana. O que aconteceu aqui? Pegar a banana e a laranja e a banana são dois arranjos iguais. E uma outra situação que tem aí é pegar maçã e laranja e maçã. O que está acontecendo aqui são dois arranjos iguais também. Ou seja, nós temos, na verdade, 3 maneiras de fazer isso. Esses dois aqui são iguais, esses dois são iguais, esses dois aqui também são iguais. De quantos modos? De 3 modos, certo? Mas é aquilo que eu sempre digo, eu não quero saber quem são, eu quero saber quantos são. Isso aqui é uma situação simples, que dá para você fazer as combinações aqui. E beleza, agora se tivesse aí 50 frutas e você escolher 5 delas, você ia ter muito trabalho fazendo isso aqui. Então, nossa ideia é saber quantas. Então, ó, primeira observação. A observação aqui é o seguinte. Olha lá, ó, para cada combinação feita, olha lá, ó, cada combinação aqui você tem 2 arranjos. Na verdade, 2 fatorial. Quando você pega lá b, m e m, b, se permutou esses dois aqui. Então, você tem 2 fatorial. Temos 2 fatorial arranjos simples. Certo? Então, a gente tem isso. Ó. Uma combinação simples, você tem 2 fatorial arranjos simples. Eu quero saber o seguinte. Qual é o número de combinação? Olha lá, a combinação dos 3 elementos tomados 2 a 2. Depois eu vou explicar essa notação. Eu quero saber equivale a quantos arranjos simples de 3 tomados 2 a 2. Tá? Então, a ideia é essa. Ó, para cada combinação, ó, banana e maçã é uma combinação. Você tem 2 arranjos simples. Certo? Eu quero saber, esse C aqui é de combinação, depois a gente vai ver a definição e aonde chega essa combinação. Eu quero saber quantos arranjos de 3 tomados 2 a 2 equivale. Então, uma regrinha de 3 aqui, multiplicando cruzado aqui. Ó. O arranjo de 3 tomados 2 a 2 vezes 1 é ele mesmo. E 2 fatorial vezes a combinação de 3 tomados 2 a 2.
Como eu quero saber quantas combinações são, então eu vou dividir os dois lados aqui por 2 fatorial. Isso vai implicar que a combinação das 3 frutas, escolhendo duas, quem que é? É um arranjo de 3 tomados 2 a 2, dividido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial é a contagem dos elementos aqui que são iguais, né? A banana e maçã, maçã e banana, escolher isso ou escolher esse aqui é a mesma coisa. Olha lá, o que é o arranjo de 3 tomados 2 a 2? É o 3 vezes 2, pelo princípio fundamental da contagem. O que é o 2 fatorial? É o 2 vezes 1. Olha lá, ó, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 1 dá 2, 6 dividido por 2 dá os 3 modos da pergunta, tá? Só um parênteses aqui. Quando a gente calcula lá o arranjo de 3 tomados 2 a 2, isso aqui é consequência do princípio fundamental da contagem, tá? Então, pela fórmula, você teria lá o 3 fatorial dividido por n menos p. O n menos p aqui é o 3 menos 2 fatorial. Então, a gente tem o 3 fatorial sobre 3 menos 2 lá, 1 fatorial. O que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. E 1 fatorial é 1. Isso aqui dá 6. Certo? Então, o que acontece aqui no arranjo? O arranjo, você pode calcular ele sem a fórmula. Por exemplo, o arranjo de 5 tomado 3 a 3. Pelo princípio fundamental da contagem, você tem aqui ó, 5 vezes 4 vezes 3. Esse 5 aqui é o total de elementos que você está pegando lá. O 3 é a quantidade que você está escolhendo. Ó. Tem 3 fatores aqui. Ó. 3 fatores. Certo? Então, aqui é 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Por exemplo, um arranjo de 7 tomado 4 a 4. Isso aqui é consequência do princípio fundamental da contagem. Então, você começa por 7. Você tem quantos fatores? 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tá? Aí faz o produto aqui. Ó. 7 vezes 6 dá 42. 5 vezes 4 dá 20. E isso aqui dá 840. Certo? É isso que funciona. O arranjo ele é o princípio fundamental da contagem. Só existe uma fórmula aí que o pessoal encontrou uma maneira de você poder simplificar seus cálculos aí por uma fórmula, mas ele é o princípio fundamental da contagem, certo? Então, só um parênteses aqui para a gente ver o que está acontecendo. Daqui que a gente pode perceber que no caso das combinações simples, você tem que a ordem dos elementos ela não importa, certo? Você escolher lá, ó, banana e maçã, maçã e banana é a mesma duplinha lá de frutas, né? A banana e a laranja e banana é a mesma coisa, essa escolha, né? Ela não muda, certo? É por isso que tem essa diferenciação do arranjo simples com a combinação simples. A galera sempre fala, né, que no caso dos arranjos simples, a ordenação dos elementos ela é importante, porque quando você troca a ordem dos objetos, gera uma nova contagem. E nas combinações simples isso não ocorre. Escolher lá banana e laranja, laranja e banana é a mesma coisa. Então essa ordem ela não importa, certo? Então esse 2 fatorial que está aqui no denominador são as contagens repetidas que está acontecendo, certo? Banana e maçã, maçã e banana são 2 arranjos iguais. Você está contando isso 2 vezes. Por isso que tem essa divisão aqui do 2 fatorial. Né? O que a gente percebeu lá? Que a combinação simples das 3 bananas, escolhendo 2 delas, a gente chegou lá que é o arranjo de 3 escolhe 2, dividido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui é a contagem de arranjos iguais. E a gente vai ver que a combinação simples de n elementos tomados P a P, ele é o arranjo de n elementos escolhido a P a P, dividido pelo P fatorial. E isso vai gerar uma formulinha que a gente vai ver agora. Vamos lá? No caso das combinações simples, nós temos que o número de combinações simples de P objetos distintos escolhidos de um total de N objetos distintos é
É o C de combinação simples, então é a combinação de n escolhe P ou de n tomados P a P. É o n fatorial dividido por P fatorial vezes o n menos P fatorial. Essa fórmula, ela vem do arranjo de n tomado P a P dividido pelo P fatorial, que a gente viu no exemplo anterior. Uma vez que o arranjo simples de n objetos distintos tomados P a P é o n fatorial dividido por n menos P fatorial dividido pelo P fatorial. E ajeitando isso aqui, a gente tem o seguinte. Isso aqui é o n fatorial dividido pelo P fatorial vezes o n menos P fatorial, uma vez que a gente divide por P fatorial aqui no numerador e no denominador. Tá? Então, essa é a formulinha das combinações simples, né? Se você quiser utilizar a fórmula aí, essa é a formulinha para calcular o número de combinações de n objetos distintos e você escolhendo P desses n objetos. Essa situação aqui, ó, com 8 tipos de frutas, quantas saladas diferentes podem ser feitas usando 5 frutas? Aqui eu coloquei 8 tipos de frutas distintas e você vai formar uma salada de fruta lá escolhendo 5 delas. Por exemplo, se você pegar lá laranja, maçã, kiwi, carambola e banana, essa aqui é uma salada de fruta com 5 delas. Mas essa salada de fruta, por exemplo, banana, carambola, kiwi, laranja e maçã é a mesma. Tá? Então, permutando aqui as frutas, você obtém a mesma salada de frutas, certo? Então, a cada uma combinação simples, equivale a 5 fatorial arranjos simples. Certo? Então, essa salada de fruta aqui e essa aqui é a mesma. Então, a gente tem um problema aí de combinação simples porque a ordem desses elementos não importa. Então, o que a gente tem? A gente tem uma combinação de 8 frutas e estou escolhendo 5 delas. Tá? Lá, pela formulinha da combinação, a gente tem aqui, que é o n fatorial. Quem que é o n aqui? O 8. Então, 8 fatorial dividido lá pelo p fatorial. Quem que é o p aqui? O 5. 5 fatorial vezes n menos p, 8 menos 5 fatorial. Portanto, você tem o 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Esse 8 menos 5 dá 3. Então, 3 fatorial. Note que aqui nas combinações simples, olha lá, o 5 mais 3, essa soma vai dar o 8 aqui em cima. Sempre vai acontecer isso, caso você utilize a fórmula lá. O 5 mais 3 dá o 8 aqui. Sempre vai acontecer. O que a gente faz? Esse 8 aqui, eu vou abrir ele até o maior aqui do denominador, que é o 5 fatorial. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes o 3 fatorial. Simplificando o 5 fatorial com 5 fatorial, a gente tem 8 vezes 7 vezes 6 e sobra aqui o 3 fatorial. Mas note o seguinte, que o 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Portanto, você tem 8 vezes 7 vezes 6, que é 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, é possível simplificar esse 6 com 6. Ou seja, daqui para frente, toda vez que aparecer o 6 fatorial no numerador e o 3 fatorial no denominador, ou vice-versa, você pode cancelar esses dois aqui. Ó. Sobra aqui 8 vezes 7, que dá 56 saladas diferentes. Certo? Com as 8 frutas, você vai escolher 5 delas,
você pode formar 56 saladas de frutas distintas, certo? Então, esse é um problema de combinações simples, porque a ordem aí das frutas, ao escolher, você forma a mesma salada. Então, aqui eu formei a mesma salada. Então, você tem 5 fatorial maneiras de formar a mesma salada, né? Isso aí vem uma regra de 3. Então, olha lá, uma combinação simples equivale a 5 fatorial arranjo simples. Vou colocar aqui como AS. Eu quero saber uma combinação de 8 escolhendo 5. Isso aqui corresponde a um arranjo de 8 escolhe 5. Com uma regra de 3, você resolve esse problema também. Isso aqui vai ficar aqui, ó. 5 fatorial vezes uma combinação de 8 escolhe 5, você tem lá o 5 fatorial vezes a combinação de 8 escolhe 5. 1 vezes o arranjo de 8 escolhe 5 é o próprio arranjo de 8 tomado 5 a 5. Dividindo por 5 fatorial dos dois lados, isso implica que a combinação de 8 frutas escolhidas 5 a 5, você tem um arranjo de 8 escolhe 5 dividido por 5 fatorial. Esse arranjo de 8 elementos escolhendo 5 é o princípio fundamental da contagem, certo? Você tem lá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Você tem 5 fatores aqui, ó, começando pelo 8. Dividido por 5 fatorial. Quem que é o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que dá para simplificar aqui? Ó? Esse 5 com esse 5 simplifica. Ó. Esse 3 vezes 2 dá 6, então eu posso cancelar esses aqui. O 4 com esse 4 cancela, sobra quem lá? Sobra 8 vezes 7 dividido por 1, que dividir por 1 não vai alterar o resultado. Então, você tem 56 dividido por 1, que dá o mesmo 56. Certo? Isso aqui é interessante para você analisar se a ordenação dos objetos ela importa ou não, né? Olha lá, ó, a salada de fruta com pêssego, kiwi, abacate, carambola e framboesa é a mesma do abacate, carambola, framboesa, kiwi e pêssego, certo? Você permutar aqui as frutas vai formar a mesma salada de frutas, beleza? Então, isso aqui a gente chama de combinações simples. A ordenação dos elementos aí, ela não importa. Vale lembrar o seguinte, que você consegue resolver esse tipo de problema sem utilizar fórmulas. No último vídeo dessa série aqui, a gente vai ter várias situações lá que eu vou resolver cada uma delas sem utilizar fórmula alguma. Você consegue resolver essas situações pelo princípio fundamental da contagem, ok? Então, esperem pelo último vídeo, que ele vai ser interessante. Agora, vamos resolver algumas situações aí que envolvem as combinações simples. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Nas Olimpíadas, há uma prova de atletismo chamada revezamento 4x100, em que 4 atletas formam equipe e cada um corre 100 metros, formando um total de 400 metros. No Brasil, há 8 atletas dessa modalidade, porém somente 5 podem ser convocados. Um deles será o substituto imediato, caso aconteça algum problema com um dos atletas. De quantas maneiras distintas essa equipe pode ser formada? Nesse problema que envolve equipe é o seguinte. Vou pegar aqui 5 pessoas distintas e vamos ver o que acontece. Por exemplo, pegando o Marcos, o Fernando, Danilo, Leonardo e o Adriano, isso aqui são 5 atletas. É a mesma que você fazer o Adriano, o Leonardo, o Fernando, o Marcos e o Danilo. É a mesma equipe, certo? Isso aqui são duas equipes iguais. Beleza? É a mesma equipe. Então, o que acontece? Se eu permutar os 5 nomes aqui, as 5 letras, eu sempre vou estar criando a mesma equipe. Então, isso aqui é um problema
de combinações simples, certo? Eu tenho 8 atletas, de quantas maneiras eu posso escolher os 5? Então, a gente tem uma combinação de 8, escolhe 5, ou 8 tomado 5 a 5. Isso aqui é o 8 fatorial dividido pelo 5 fatorial vezes 8 menos 5 fatorial. Lembra lá, a formulinha das combinações simples é a combinação de n tomados p a p, é o n fatorial dividido pelo p fatorial vezes n menos p fatorial. Nesse caso aqui, o n é 8 e o p é 5. Isso aqui é 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 8 menos 5 dá 3 fatorial. Lembra que eu falei aqui, a soma desses dois números aqui de baixo, sem considerar o fatorial, dá esse número aqui em cima. Isso sempre vai acontecer. Então, isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu paro no maior aqui do denominador. 5 fatorial vezes 3 fatorial. O que dá para simplificar aqui? O 5 com 5 fatorial simplifica. O 6 com 3 fatorial simplifica, porque o 3 fatorial é 6. Sobrou quem aqui? Sobrou esse produto, 8 vezes 7, que dá 56 maneiras distintas de formar essa equipe. Beleza? Então, é isso aí. Então, fica a dica aqui, ó. Certo? Você tem para cada combinação, para cada combinação simples, temos 5 fatorial arranjos simples. Certo? Se a ordem disso aqui importasse, para cada combinação eu teria 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120 maneiras de escolher esses atletas, caso a ordem deles importasse, mas no caso aqui não importa, tá? Então, uma combinação aqui equivale a 5 fatorial arranjos simples, ou seja, 120 deles. Tá? Então, é bastante interessante esse método de contagem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Certo? Você poderia resolver isso aqui por uma regra de 3 simples, ou pelo princípio fundamental da contagem, que ficaria assim, ó. Pelo princípio fundamental da contagem, temos. Olha lá, ó. Então você tem o seguinte: o primeiro atleta, você vai escolher o primeiro atleta, depois vai escolher o segundo atleta, depois o terceiro atleta, depois o quarto atleta e depois o quinto atleta. Você tem 8. Então, o primeiro atleta você pode escolher de 8 maneiras. Vezes, escolhido 1, sobram quanto? Sobram 7 atletas. Escolhidos esses 2, sobram 6 atletas. Escolhido esses 3, sobram 5 atletas. Escolhidos os 4, sobram 4 atletas. Porém, é o que acontece aqui, ó. Para cada combinação, você tem 5 fatorial arranjo simples. Repetições, então divide todo mundo aqui por 5 fatorial. Tá? Isso aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido lá por 5. Quem é o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que dá para simplificar aqui? Ó? O 5 com 5, certo? O 4 com 4. O 6 aqui dá para simplificar com 3 vezes 2. Quem que sobra lá? O 8 vezes 7, dividido por 1, que dá 56 maneiras. Sem você se preocupar aí com as fórmulas, ok? Então, vamos resolver mais exemplos aí. Nosso próximo exemplo diz o seguinte, ó, de quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres?
Então, vamos lá. A gente vai formar um grupo aí tendo 6 pessoas que tem que ter pelo menos 2 mulheres. Vamos pensar na situação aí, ó. Pode acontecer isso aqui, ó. 2 mulheres e 4 homens. Ou 3 mulheres e 3 homens. Ou 4 mulheres e 2 homens. Tem que ter 6 pessoas, tá? Olha lá, ó. Incluindo pelo menos 2 mulheres e um grupo de 7 homens e 4 mulheres. Dá para formar mais alguma coisa? Não, porque você tem 4 mulheres no máximo aí, certo? Eu não posso colocar aqui 5 mulheres e um homem, eu só tenho 4 mulheres. Agora, escolher as mulheres e escolher os homens, essa ordem ela não importa, tá? Escolher lá a Fernanda e a Luísa e a Fernanda para ficar nesse grupo é a mesma coisa. Escolher o Marcos, o Fernando, o Danilo e o Roberto, escolher o Roberto, o Marcos, o Fernando e o Danilo é o mesmo grupo de pessoas, né? Então a gente tem um problema aqui em que a ordem dos objetos ela não importa. Temos um problema de combinação simples. Vamos resolver. Então aqui, ó, nesse primeiro grupinho aqui, ó, nós temos 2 mulheres e 4 homens. De quantas maneiras eu posso escolher 2 mulheres dentre as 4 que existem aqui? Então, é uma combinação de 4 tomados 2 a 2. O E vezes 4 homens. Você tem 7 homens no total, então você tem uma combinação de 7 e está escolhendo 4 deles. O OU, somar mais. Aqui, ó, 3 mulheres e 3 homens. Então, vou escolher 3 mulheres dentre as 4 que tem. Então, é a combinação de 4 tomadas 3 a 3. O E vezes 3 homens. Você vai escolher 3 homens dentre os 7 que tem. Então, uma combinação de 7 tomados 3 a 3. Ou mais 4 mulheres. Então, lá, uma combinação de 4 tomados 4 a 4, porque você tem 4 mulheres. E vezes 2 homens. Então, é uma combinação de 7 tomados 2 a 2, escolhendo 2 deles. Agora, tem que resolver cada combinação aí. Esse aqui é o 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Vezes essa combinação aqui, ó, 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 7 menos 4 fatorial. Mais essa combinação aqui, você tem 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial, vezes 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial, mais 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 4 menos 4 fatorial, vezes. E essa última combinação, você tem o 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 menos 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Olha lá o que eu sempre falo, ó. A soma desses dois números aqui, ó, sem considerar o fatorial, dá o de cima aqui, ó. Vezes, aqui vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes, ó, 7 menos 4 dá 3 fatorial. Lá, o 4 mais 3 dá o 7 aqui. Mais 4 fatorial sobre 3 fatorial, aqui, ó, 4 menos 3 dá 1 fatorial. Lá, a soma desses dois dá o de cima aqui. Vezes 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 menos 3, 4 fatorial. Lá, ó, 3 mais 4 dá o 7 aqui. Esses dois últimos, 4 fatorial dividido por 4 fatorial, aqui o 4 menos 4 dá 0 fatorial. E aqui o 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 menos 2 dá 5 fatorial.
Agora, você pode simplificar as coisas aí, né? Aqui o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, vezes. O 7 fatorial, vou abrir ele até o 4 fatorial, que é o maior. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Continuando, mais 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial. E aqui é o 7, vou abrir até o 4, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 4 fatorial. Mais, bom, aqui o 4 fatorial com 4 fatorial cancela, dá 1, e o 0 fatorial dá 1. Esse 7 fatorial, vou abrir até o 5, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 5 fatorial. Simplificando aqui, ó, 2 fatorial com 2 fatorial cancela. Então, vou simplificar tudo aqui. Ó. Esse 2 fatorial com 2 cancela. Esse 4 fatorial com 4 fatorial cancela. Lembra lá, ó, 6 fatorial com 3 fatorial cancela, porque o 3 fatorial é 6. 3 fatorial aqui com 3 fatorial cancela. 4 fatorial com 4 fatorial cancela. 6 com 3 fatorial cancela. 5 fatorial com 5 fatorial cancela também. Aqui sobrou 4 vezes 3, 12, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, então aqui dá 6. Vezes, aqui sobra 7 vezes 5, 35. Mais, aqui 4 dividido por 1 fatorial. 1 fatorial é 1, 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 7 vezes 5, 35. Mais, aqui esse 1 dividido por 1 dá 1. 7 vezes 6 dá 42, o 2 fatorial é 2, vai dar 1 vezes 21. Agora, vamos resolver essas operações aqui. Ó. 6 vezes 35 dá 210. 4 vezes 35 dá 140. Mais 1 vezes 21 dá 21. 210 mais 140 dá 350, mais 21, então dá 371 maneiras, certo? De formar esses grupos aí com as condições dadas. Lá, de quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? Então, 371 modos de fazer isso. Belezinha, galera? Então, esse é um problema aí que envolviam as combinações simples e relembrar lá os conectivos o e e o ou. Beleza? Vamos fazer mais exemplos. Nosso próximo exemplo diz assim: em uma turma com 26 alunos, o professor de física dividiu a turma em 5 grupos de 4 alunos cada para realizar um trabalho. Porém, sobraram 6 alunos. Daí, ele decidiu dividir esses 6 alunos em 2 grupos de 3 integrantes cada. De quantas maneiras distintas o professor pode montar esses 2 grupos de 3 integrantes? Bom, vamos lá. Então, a gente está concentrado aqui, ó, nos 6 alunos que sobraram, serão divididos em 2 grupos de 3 integrantes cada grupo, certo? Então, lá, ó, o primeiro grupo, eu tenho 6 alunos e vou escolher 3. Escolher o Marcos, o Fernando e o Danilo é a mesma coisa que escolher o Danilo, o Marcos e o Fernando. Certo? Então, a ordem dessas pessoas ela não importa. Então, eu tenho um problema aqui de combinação simples. Então, eu tenho uma combinação de 6 no total e estou escolhendo 3, certo? Então, nós temos isso. E tem o segundo grupo. E o segundo grupo? Então, vezes o segundo grupo. Agora, eu já tirei 3 elementos, tá?
Lá, ó, do 6, já escolhi 3. Escolhemos 3 alunos. Sobraram 3. Então, esses 3 alunos vai formar outro grupo. Eu só tenho uma maneira, que na verdade é uma combinação de 3 e estou escolhendo 3. É uma maneira só. A gente vai perceber que isso é uma maneira. Só que aqui tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Tá? Esse grupo está sendo contado 2 vezes. Certo? Tem que tomar cuidado aqui. Porque é o seguinte. O primeiro grupo e o segundo grupo, ele é igual se eu pegar o segundo grupo e o primeiro grupo. Tem que tomar cuidado com isso. Certo? Eu poderia pegar aqui, ó, fazer a combinação de 6, escolhe 3 aqui, e a combinação de 3, tomar dos 3 a 3 aqui. É a mesma coisa que está acontecendo nesse caso aqui, ó, da combinação de 6 escolhendo 3, vezes a combinação de 3 escolhe 3. É o mesmo grupo. Então, o final aqui eu tenho que dividir por 2. Certo? Então, tem que tomar cuidado aqui nesse problema. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, essa combinação de 6 tomado 3 a 3, quem que é? O 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial. Vezes essa combinação aqui, ó, 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 menos 3 fatorial. Aqui fica 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes ó, 6 menos 3, 3 fatorial. Na segunda ali, 3 fatorial dividido por 3 fatorial, e aqui entre parênteses dá 0 fatorial. Esse 6 fatorial vou abrir até o 3 fatorial, então é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial, vezes esse 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1, e o 0 fatorial é 1. Como eu falei, vai dar 1, só, o resto são 3. Para formar um grupo de 3, só tem uma maneira de fazer isso. Esse 3 fatorial cancela com 3 fatorial, esse 6 fatorial cancela com 3 fatorial, sobra lá 5 vezes 4, e essa divisão aqui dá 1. 5 vezes 4 vezes 1 dá 20 maneiras, mas temos que tomar cuidado. O primeiro e o segundo grupo é igual ao segundo grupo e o primeiro grupo, se a gente considerar aquela troca. Então, a gente está contando esses grupos 2 vezes. Então, você pega lá o 20, divide por 2, agora tem a resposta de 10 maneiras que esse professor de física ele pode dividir 6 alunos em 2 grupos de 3. Então, ele tem 10 maneiras de fazer isso. Tá? Se fosse para formar um grupo só, ele teria 20 maneiras, mas ele vai dividir em 2, certo? Então, formar o primeiro grupo e o segundo grupo, eu posso fazer da mesma maneira que está formando o segundo grupo e o primeiro grupo. Então, eu tenho que dividir por 2. Então, você tem 10 maneiras de fazer isso, tá? Certo? A divisão lá, A, B, C, D, E, F, é a mesma coisa que fazer essa divisão aqui, ó, D, E, F e ABC. Tá? Tem que tomar muito cuidado com esse problema, com a interpretação desse problema, porque pode acontecer isso. Aqui é o primeiro grupo, aqui é o segundo. Esse DEF poderia estar no primeiro e o ABC poderia estar no segundo. Tá? Vai formar um mesmo grupo lá na sala de aula, certo? Então, não é 20 a resposta. Então, não temos 20 maneiras, temos 10 maneiras, né, para fazer isso. Lá, o professor de física ele poderia fazer isso de 10 maneiras distintas. Beleza, galera? Nosso próximo exemplo diz assim, ó, em uma urna existem 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 são brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna, das quais 2 são brancas? Vamos lá, já estão
sendo retiradas 2 brancas. Beleza? Então, nós temos 2 bolas brancas e quanto que falta para chegar no 6? Então, nós temos 4 bolas pretas, certo? Então, 2 brancas e 4 pretas. Agora, se você retirar a branca 1, a branca 2, é a mesma coisa que tirar a branca 2 e a branca 1. É tudo... Elas são todas brancas, né? Que eu vou retirar, então não importa a ordem dessas bolas. Então, a gente tem uma combinação simples aqui. Então, é uma combinação de 5 no total, escolhe 2. Vezes... Agora, as pretas. No total, nós temos 7 bolas pretas. Para serem retiradas, 4. Então, a ordem que vai ser retirada essas bolas pretas também não importa a ordem. Então, você tem uma combinação de 7 tomadas 4x4. Bom, vamos resolver cada combinação aqui. Aqui eu vou resolver essa combinação de forma direta. Tá? Essa combinação de 5 escolhe 2 é o seguinte. Você tem 5 vezes 4. Ó. Esse 2 aqui significa que você tem 2 fatores, começando pelo 5. E divide por 2 fatorial. Tá? Uma maneira que você pode resolver é essa aqui. Essa combinação de 7 tomado 4x4 é o seguinte. Você tem 4 fatores, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido pelo 4 fatorial. Ó, 5 vezes 4 dá 20. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Aqui eu vou abrir o 4 fatorial para simplificar com os fatores no numerador. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que dá para simplificar aqui? Ó? Esse 4 com esse 4 simplifica. O 6 dá para simplificar com 3 vezes 2. Aí a gente tem o seguinte. 20 dividido por 2 dá 10. Vezes aqui, ó, 7 vezes 5, 35 dividido por 1. Então, a gente tem 10 vezes 35, que dá 350, né? 350 modos que você pode retirar as 6 bolas, sendo 2 delas brancas. E, consequentemente, 4 bolas pretas. Beleza, galera? A gente vai fazer o último exemplo dessa aula com um exercício parecido com esse aí. Vamos lá. Nosso último exemplo, ele é parecido com o exemplo anterior, só tem alguns detalhes um pouquinho diferentes. Vamos lá. Ó. Em uma determinada urna, existem 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 são brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna, das quais pelo menos 3 são brancas? Quando ele fala pelo menos 3, isso significa que pode ser 3, ou 4, ou 5. No máximo, lá que tem. São 5 brancas, então 3 ou 4 ou 5. Então, vamos pensar em como vai ficar esse problema. Então, pode ter 3 brancas e quantas pretas? É para completar 6, 3 pretas. Ou pode ter 4 brancas e 2 pretas. Ou pode ter 5 brancas e uma bola preta. Certo? Como esse problema aqui, a ordem das bolas lá, ela não importa, então a gente tem um problema de combinação simples. Lá, ó, 3 brancas entre as 5, então uma combinação de 5 tomadas 3x3. O E vezes 3 pretas, no total de 7. Então, uma combinação de 7 tomadas 3x3. O OU mais 4 brancas entre quantas? 5. Então, uma combinação de 5 tomadas 4x4. Vezes 2 pretas. No total de quantas? 7. Então, uma combinação de 7 tomadas 2x2. Ou mais 5 brancas. 5 no total de 5. Só tem uma possibilidade disso acontecer. Então, 5 tomado 5x5. Vezes, por causa do E,
uma preta. Então, uma combinação de 7, escolhe uma. Então, essa combinação de 5 escolhe 3, eu vou fazer direto também. Ó. Então, olha lá, ó, 5, você tem 3 fatores, começando pelo 5. Então, 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Lembra lá, a cada uma combinação, você tem 3 fatorial, arranjo simples. Vezes combinação de 7 tomados 3 a 3. Então, lá, ó, é um produto começando de 7 vezes 6 vezes 5, tem 3 fatores, dividido por 3 fatorial. Mais a combinação de 5 aqui tomado 4 a 4 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 4 fatorial. Se você quiser utilizar a fórmula, você fique à vontade para utilizar a fórmula. Vezes combinação de 7 tomados 2 a 2. Então, é 7 vezes 6, 2 fatores, dividido por 2 fatorial. Aqui ó, tem 4 fatores porque tem 4 aqui. Mais a combinação de 5 tomado 5 a 5, isso aqui vai dar 1, certo? De quantas maneiras distintas você pode escolher 5 objetos dentre 5 que tem? É 1, tá? 1. E o 7 escolhe 1 aqui, você só tem 7 dividido por 1 fatorial. Isso aqui vai dar o próprio 7. Olha lá, ó, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. O 3 fatorial é 6. Esse 6 com 3 fatorial cancela, sobra 7 vezes 5, 35. Mais, aí aqui o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, eu vou simplificar aqui ó, com 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 7 vezes 6, 42. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Mais aqui, 1 vezes 7 dividido por 1 fatorial dá 7. Agora, o que a gente pode simplificar aqui? Ó? Esse 4 com 4, 3 com 3, o 2 com 2 e finaliza. Portanto, aqui, ó, 60 dividido por 6 dá 10, vezes 35, mais, aqui sobra 5 dividido por 1, que dá 5, vezes 42 dividido por 2 dá 21, mais 7. 10 vezes 35, 350, mais 5 vezes 21 dá 105, mais 7. Então, a gente tem 350 mais 105 mais 7 dá 112. 350 mais 112 dá 462 modos de a gente retirar 6 bolas dessa urna, das quais pelo menos 3 são brancas. Então, 462 modos de fazer isso. Ok, meus queridos e queridas? Então, tamo junto nessa aí. Valeu? Se você puder compartilhar esse vídeo aí, ficaria muito feliz, né? Vamos estender essa corrente do bem aí para a gente alcançar aquelas pessoas que, infelizmente, estão sem aula, né? Ficaria muito agradecido e muito feliz por isso. Se você puder se inscrever, ativar o sininho, der um joinha aí se você gostou, né? Coloca aí no comentário críticas, sugestões de tópicos que você queira ver aqui no canal. Estou sempre aberto aí a sugestões para a gente estar sempre melhorando aí os vídeos. Beleza? Galera, muito obrigado aí por você que assistiu. Espero que esteja tudo bem com você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!